Alô, meus amigos são paulinos, bom domingo a todos. Gente, como é bom a gente passar um domingão assim, né? Sem aquele problema de estar com a cabeça inchada, de estar chateado. É o primeiro domingo pós-título, né? Da Copa do Brasil. Gente, que legal que é. Antes de mais nada, pedir desculpas a quem tem comentado no meu vídeo. É que esses dias, gente, eu não estou conseguindo realmente responder, mas vou responder tudo. Já disse isso. Inclusive, acho que vou responder no próximo vídeo, mas no próprio vídeo. Vai ser uma resposta, uma conversa com meus assinantes, né? Melhor, assinantes não, meus seguidores. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Mas voltando ao assunto, gente, eu me sinto até mais leve em relação ao futebol, viu? Agora dá gosto de torcer, dá gosto de assistir o jogo, né? A coisa ficou de um jeito que agora eu tenho prazer em me sentar à frente da televisão e assistir as partidas. Então ontem o São Paulo, de virada, vamos lembrar disso, de virada, venceu o Corinthians por 2-1 dentro do Morumbi. Olha, que maravilha, né? Que maravilha! Campeão da Copa do Brasil, afundando o rival Corinthians no campeonato, claro, né? Então tá tudo bem. Os jogadores do São Paulo, nossa gente, tem jogador do São Paulo que está se destacando que a gente nunca esperou, né? Isso aí é aquela coisa, quando o time está bem, tudo anda bem, né? Quem vê o Nestor jogando bola hoje, pelo amor de Deus, o Alisson acho que talvez ontem foi o melhor jogador da partida. O Caleri parece que recuperou a alegria de jogar futebol, né? Parece que estava meio em depressão. Vamos falar um por um aqui então, deixa eu ver aqui. O Rafael foi bem na partida. Ontem aquela bola que realmente foi o primeiro gol do Corinthians, logo aos 3 minutos, né? Não tinha condição dele pegar mesmo, eu acho que não tinha. O Diego Costa não complicou. O Lucas parece que ele é de outro mundo, parece que ele não é aqui desses jogadores aqui, porque quando ele está com a bola no pé, ele é demais, gente. Ele é demais, né? Ninguém para. Ele deu 2 dribles de corpo ontem em jogadores do Corinthians no meio-campo, que olha, que maravilha. E o segundo gol do São Paulo foi uma pintura, então, né? O Juan que entrou, o Juan, esse menino, ele precisa ser orientado, viu? Ele está perdendo a oportunidade de se tornar uma peça-chave para o São Paulo. O Caleri eu já falei, o Nestor também. O Michel Araújo tem sido uma grata surpresa. O Michel tem entrado muito bem nas partidas. O Rafinha andou uma fase meio insegura, mas parece que recuperou o bom futebol. O Alisson está jogando demais. Quem eu tenho notado que tem entrado meio assim titubeante é o Gabi Neves. Já ouvi gente dizer que é porque ele pintou o cabelo de rosa. Eu não acredito, viu, gente? Não acredito. Apesar de eu não gostar também, mas cada um tem um gosto, né? Cada um se vira como acho que deve se virar. O Wellington Rato continua sendo um dos jogadores mais fracos, tecnicamente, do São Paulo, mas a gente não pode dizer que ele não tem ajudado. Está ajudando e muito e é esforçado. O James Rodrigues, sim, precisa recuperar sua forma, porque ele está muito lento ainda. Ontem ele deu um passe maravilhoso que não resultou em gol. Se eu não me engano, foi para o Lucas, não me recordo, acho que foi para o Wellington ou para o Lucas. Mas precisa melhorar muito. Talvez se conseguirmos recuperar ele fisicamente, porque ele já passou por outras equipes aí em que ele não conseguiu se recuperar fisicamente, viu, gente? Então isso daí é um desafio muito grande para o Dorival. Se esse camarada jogar o que ele jogava há uns anos atrás, nós vamos ter um craque de nível mundial aí. Pablo Maia vai indo mais ou menos. Beraldo jogando muito. E o Caio Paulista também jogando muito. O Wellington parece que perdeu um pouco do futebol que detinha. Né? Então o São Paulo não mudou de posição na tabela, continua em 10º lugar, mas agora, né? Agora está com um pouco mais de pontuação, né? Está com 34, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui, acho que é 34 pontos. Creio que seja 34. Deixa eu confirmar aqui, São Paulo, 34 pontos. Agora, já que eu estou falando disso, vou falar de outra coisa. Gente, vocês se lembram que eu falava, olha gente,
essa questão de ser SAF não quer dizer que vai transformar o clube de futebol em campeão, né? Então hoje vocês vejam que paradoxo, que coisa estranha, né? O último colocado do campeonato brasileiro, 3 pontos atrás do penúltimo, é uma SAF. O último colocado é uma SAF. É o Coritiba. E o primeiro colocado também é uma SAF. Só que dentre os quatro últimos colocados, nós temos 3 SAFs, né? Estou fazendo isso por causa do G4, né? Então, os últimos 4 da zona de rebaixamento, que estão lá dentro da zona de rebaixamento, são 3 SAFs. Quem são? São o Bahia, que está em 17º lugar, o América Mineiro, que está em 19º lugar, e o 20º colocado, o Curitiba. E ali no meio deles, ali o Santos, que está em 18º lugar. Já, se nós formos para o G4, vamos supor, nós temos hoje o Botafogo, que é uma SAF, o Grêmio, que não é SAF, o Palmeiras, que não é SAF, o Flamengo, que não é SAF, e em quinto vem o Bragantino, que é uma SAF. Depois dali nós vamos ter mais o Fluminense até a 6ª posição, que são os lugares que teoricamente dão vaga a Libertadores, que é o Fluminense ao 6º, que não é SAF. Então é aquilo que eu digo, a questão de ser SAF ou não ser SAF, a questão de ser SAF ou associação civil sem fins lucrativos, como eram pelo menos a maioria dos clubes, né? Antes todos os clubes eram, é muito relativa. Depende de quem vai administrar, né? Se a pessoa tem boas intenções, se a pessoa é competente, se contrata gente competente, o clube vai bem do mesmo jeito. A única coisa que eu sempre fiz questão de deixar claro, que eu me oponho em relação às SAFs, é porque na SAF, quem comprou comanda. E ele pode vender tudo para qualquer pessoa que a gente não sabe quem é. De repente ele pega um camarada que é corintiano roxo, né? O corintiano branco e preto, né? Que é corintiano ao extremo, que é um dos conselheiros do Corinthians, que ocupa um cargo lá dentro do Corinthians, e esse cara comprar o São Paulo, ou comprar qualquer outra equipe. Isso permite que um torcedor fanático de outro clube, notoriamente conhecido como torcedor, compre um outro clube. Pode acontecer até no final de um clube contratar o outro para prejudicar. Tudo é possível nesse mundo. Isso não digo que isso vai acontecer o que aconteceu. Mas é possível, é possível. E outra coisa, se uma SAF faz uma administração em que ela não leva em consideração os ganhos esportivos, os torcedores daquela equipe vão ter que aturar o dono dessa SAF, né? O proprietário do capital dessa SAF, eles vão ter que aturá-lo, porque é uma decisão de uma empresa, né? A SAF é uma empresa. Outra coisa que eu me posiciono fortemente contra a SAF é a questão da SAF ser responsável por mês de pagar apenas 20% das dívidas que havia na associação quando ela comprou. Isso aí eu acho muito assim. E os empregados desses clubes que estão aí esperando na justiça, na fila, para receber as coisas, e aqueles pequenos, né, pequenos proprietários aí de empresas que foram fornecedores e que estão lá esperando para receber. Eu só acho uma coisa, já que comprou, tem que comprar e destinar para pagar os direitos com os fornecedores de direitos trabalhistas, acho que em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por quê? Porque as pessoas vão ficar sofrendo porque eles têm a liberdade de só pagar 20% do que ele arrecada no mês, da receita dele mensal, ele pode pagar 20%. Eu acho isso uma estupidez. Não sei por que insistem tanto com essa história de SAF. Acho muito mais democrático a associação civil, onde há uma alternância de poder de tempos em tempos, né? Porque pelos estatutos, os presidentes, ainda que tenha reeleição dos clubes, são obrigados a participar de novas eleições e são obrigados, em
período de tempo, a não poder mais concorrer, dar lugar para outro. Enquanto nessas SAFs, o cara entra lá, se ele é um rei, e ele resolve falar assim, ó, eu vou comprar o Palmeiras, amanhã ou depois. Claro, gente, que isso é uma hipótese. Se ele diz assim, vou comprar o Palmeiras e vou deixar ele sem investimento de ganho esportivo, eu quero só investir em novos talentos. Não me importa, contanto que ele chegue lá em 15º, 16º, todo ano, tá bom. O dono pode fazer, ele é proprietário. Então, essas coisas assim, isso aconteceu muito na Europa. Os torcedores ingleses, principalmente, se revoltaram muito com os norte-americanos que andaram comprando clubes lá e depois não faziam investimentos. E a gente vê aqui no Brasil que ser SAF, pela própria classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vê que não tem nada a ver ser SAF. Tem sim de competência, tanto que o primeiro e o último colocado dentre 20 clubes são SAFs, né? E a gente vê que após... Agora, o Botafogo, podem dizer o que quiser. Eu considero que o Botafogo, ele é o primeiro colocado, mas foi por descuido das outras equipes que estavam preocupadas com outras competições, preocupadas com outras coisas. E não acreditaram que o Botafogo pudesse deslanchar. Não que o Botafogo não tenha méritos. Tem méritos sim, mas não é tudo isso não. E se bobear ainda perde essa primeira colocação aí, porque os outros times vêm se aproximando, né? Palmeiras, Grêmio, Flamengo também está chegando. E uma bobeada, porque a diferença hoje entre Grêmio e Palmeiras do Botafogo é de 6 pontos. Uma bobeada do Botafogo traz essas equipes para 3 pontos. 3 pontos é uma partida, né? É uma partida. Então, isso é muito complexo. Bom, já falei sobre isso, continuo sendo contra a SAF, por pior que sejam conselheiros, sejam lá quem mantém os clubes, são pessoas que amam o clube e vão querer retorno desportivo. Já o proprietário de uma SAF não tem essa preocupação, né? Outra coisa, eu queria só comentar, eu não sou de comentar sobre os times, né, sobre outros times que não São Paulo, mas hoje eu vou fazer um comentário, porque eles comentam da gente. Eu tenho notado que os youtubers que fazem vídeos, que seguem o Flamengo, comentam da gente, né? Sempre comentam. Quando o São Paulo foi disputar aí, então, a final da Copa do Brasil, nossa, o que comentaram foi demais, sempre colocando o São Paulo lá embaixo, né? Tentando deixar o São Paulo lá embaixo, ou se não, dizendo que o São Paulo é convencido. Agora vamos dizer uma coisa. Da outra vez eu falei que os técnicos do Flamengo não iam durar no cargo. O Tite não aguenta no Flamengo 6 meses. O Tite não aguenta 6 meses no Flamengo. O problema do Flamengo não é técnico de futebol. Está mais que na cara. O problema do Flamengo é, primeiro, administrar os egos da diretoria e administrar os egos dos jogadores. E o Tite, como era técnico da seleção brasileira, quem se lembra que foi convocado para a seleção, o Pedro, para ir para a Copa do Mundo, né? E o Gabigol ficou. Então, vamos ver. Eu não acredito que o Tite fique no Flamengo 5 meses. Acho que fez uma besteira sem tamanho, vai se queimar todo no Flamengo e já sai dessa situação chamuscado com o Corinthians, né? Porque ele havia prometido que ia treinar o Corinthians. Então eu acho que vai ser muito ruim, principalmente para o Tite, em termos de prestígio. Em termos financeiros, eu acho que ele recebe essa multa aí que tá fixada para ele, rapidinho. 5 meses ele faz como os outros aí. Enche as burras de grana e vai embora e larga os flamenguistas com o quê? Com o cheirinho de sempre. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, bom final de semana, fiquem com Deus, tá, gente?